Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao minicurso sobre como cuidar de orquídeas. Eu preparei essa série de vídeos para que você possa começar a cultivar suas orquídeas da maneira correta e parar de cometer erros bobos que poderiam ser evitados facilmente. Mas esse é um minicurso básico, então se você tem dúvidas mais complexas e deseja se aprofundar no assunto para aprender absolutamente tudo sobre o cultivo dessas maravilhas, eu recomendo você clicar no link que vai ficar na descrição de cada videoaula e assistir ao vídeo que preparei para você lá, beleza? Bom, vamos começar a nossa primeira aula então, né? Você sabia que a orquídea tem a fama de ser frágil? Pois é, você pode achar que não acontece, mas algumas pessoas ganham uma orquídea de presente, plantam na terra e deixam pegando sol no jardim. Depois, ao verem a planta morrer, acham que ela é frágil. Aí acessam a internet para saber como cuidar de orquídeas e acabam encontrando vários blogs, onde cada um parece dizer uma coisa diferente. Se você quiser realmente aprender a cuidar de orquídeas, antes de mais nada você precisa aprender alguns conceitos básicos sobre essa planta e entender por que ela é tão especial. Bom, já que estamos falando de princípios, nada melhor do que começarmos falando da orquídea que cresce livre na natureza. A natureza é sábia e fornece às orquídeas aquilo que elas necessitam. Se você puder reproduzir em seu jardim ou sua casa aquilo que a natureza oferece, então suas orquídeas crescerão maravilhosamente bem. Nem todas as orquídeas são iguais. Existem 3 grandes grupos dessa planta. A diferença entre um grupo e outro está ligada a como cada um destes tipos de orquídeas crescem. O primeiro segredo, portanto, é que você precisa identificar de qual grupo sua orquídea faz parte para poder cuidar bem dela. Algumas orquídeas crescem sobre rochas, são as litófitas. Outras sobre materiais acumulados sobre a terra, são as terrestres. E por fim, temos aquelas que crescem sobre as árvores, ditas epífitas. É deste último grupo que precisamos falar melhor, pois ele representa a maioria das orquídeas. As orquídeas deste grupo usam as árvores ou arbustos como base para ancorar suas raízes. Elas vivem com pouca luz do sol, protegidas na sombra. Apesar de viverem sobre outras plantas, lembre-se de que as orquídeas não são parasitas e não prejudicam as plantas sobre as quais crescem. Mas então, como elas conseguem obter os nutrientes de que necessitam se não estão plantadas em algum lugar? Pois bem, todos os nutrientes de que elas necessitam são provenientes do ar ou caem dos galhos mais altos de árvores ao redor. As orquídeas são capazes de absorver água e nutriente porque as suas raízes não são como de outras plantas. Elas estão expostas ao ar. Por essa razão, você não pode, em hipótese alguma, plantar uma orquídea na terra, pois você estará sufocando a coitada. Você está entendendo melhor agora? Essa característica da orquídea exige do cultivador um cuidado todo especial, pois só com muito amor você conseguirá proporcionar a ela aquilo que ela necessita. Como você pode notar, a orquídea precisa de água em medida diferente, pois capta a umidade do ar. Precisa de luz em medida diferente, pois ela é acostumada a viver entre a sombra. Precisa de adubação em medida diferente, pois não obtém os nutrientes da terra, e assim por diante. Impressionante como elas são exigentes, né? Mas toda a beleza que elas exibem possui um preço a ser pago, e ao desenvolver uma relação íntima com elas, você conhecerá sua planta em detalhes, o que tornará o cultivo da sua orquídea uma espécie de relação quase que entre mãe e filho. Como recompensa, ela irá retribuir o seu amor com as flores mais lindas que você já viu e será sua amiga e companheira por muitos e muitos anos. O mais importante nesse momento era você entender a particularidade das orquídeas para evitar erros comuns. A partir deste entendimento inicial, você estará mais preparada para as próximas aulas. Então, até lá!